Olá! Iniciaremos nossa conversa destacando a importância de se abraçar novas diversidades dentro de uma empresa. É necessário possuir responsabilidades sociais para que possamos visualizar um ambiente mais interativo, buscando sempre poder fortalecer relações interpessoais dentro de uma organização. Dessa vez, iremos falar sobre a inclusão de deficientes, buscando quais serão os melhores caminhos para garantir o pertencimento em uma empresa que prioriza a inclusão. Desejamos uma boa experiência e que, de fato, possamos expandir o assunto de inclusão nas empresas. Eu sou Ana Silva. Eu sou o Anderson Damasceno. Eu sou a Micaele Parente. Eu sou a Maria de Fátima. Eu sou a Melissa Scott. Eu sou a Eduarda Patrícia. Eu sou a Maria Carolina. Eu sou a Fabiana. Oi, gente, eu sou o Alexandre Magalhães. E hoje nós vamos falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência nas empresas, certo? Nós vamos bater aqui um papo bem dinâmico, bem interessante. E eu gostaria de ouvir bastante a opinião de vocês, certo? Anteriormente, nós fizemos aqui uma nuvem de palavras e nós definimos, em algumas palavras, o que é a inclusão de pessoas com deficiência nas empresas, o que cada um acha. Vamos ver aqui quais foram os resultados. Nós tivemos aqui algumas palavras, certo? Tivemos capacitação, inovação, melhorias, necessidades, dificuldades, certo? E agora eu queria saber o que cada um... o que vocês acham dessas palavras? Eu queria que vocês comentassem algumas, né? São palavras bem importantes que realmente têm muito a ver com o tema, que fazem parte dessa temática de inclusão. Quem pode começar? Eu achei interessante nas palavras que a gente viu, foi principalmente a parte da inclusão, né? De a gente conseguir colocar essa pessoa do PCD como uma pessoa comum, entender que esse nível de aceitação ele tem que ser tratado como pessoa comum, né? É de igual para igual, agir naturalmente. Eu acho que cabe para os setores ter um tipo de treinamento para que essa tratativa seja mais interessante e que principalmente essa pessoa não seja ignorada, não seja levada como uma pessoa que é inferior. E principalmente esse processo de agir com naturalidade mesmo. Acho que esse foi um dos pontos que eu achei mais interessante. Essa parte de acolhimento, de inclusão. Certo. Acho que falando sobre as dificuldades, nós podemos envolver também a palavra preconceito, já que muitas empresas julgam eles incapazes e também que eles podem atrapalhar o desenvolvimento de equipe, sendo que nós reconhecemos que eles são muito capazes de fazer qualquer coisa, que está aberta a um leque enorme que nós podemos alcançar na construção de uma equipe em uma organização. Pode falar. Uma das palavras que mais me chamaram a atenção, eu acho que foi visibilidade. Hoje em dia, a informação ela corre muito rápido e a nossa geração ela tem uma vibe bem influenciadora. Então, naturalmente, a gente cobra muito posicionamento e fala muito sobre esses temas pertinentes. Então, só de falar sobre isso, só de cobrar esse tipo de posicionamento, já gera um pouco mais de visibilidade. Inclusive, isso que a gente está fazendo gera essa certa visibilidade. Então, já desde então, fica o parabéns pela iniciativa, inclusive. Exatamente. Alexandre, eu poderia complementar um pouquinho a questão da dificuldade. Vai lá, Micaele. Que acho que foi a Ana que falou, foi? Acho Isso. Que muitas vezes esse público tem uma certa dificuldade na questão do ambiente de trabalho, dependendo do cargo, às vezes não se adaptar da sua necessidade, né? Dependendo da sua deficiência. Acho que as empresas deviam ter mais esse olhar empático mesmo com esse colaborador e tentar providenciar ou pensar no ambiente mesmo de trabalho mais adaptado para a sua necessidade. E começa também com... Perdão. Pode falar. Isso começa também com o setor de RH, né? Que é importante essa inclusão a partir dessas pessoas.
porque são elas que vão estar levando a inclusão para dentro da empresa através dessas entrevistas, né? Então, eu acho que seria importante também ter uma consciência desse setor aí nessa parte. Eu também concordo com essa parte com relação ao RH. E eu acho que não só essa questão da entrevista, né? Eu acho que essa parte mesmo do acolhimento mesmo de uma forma geral. Acho que esse da processo... avaliação também, né? Isso também. Porque eu acho que o RH é um setor fundamental para trazer essa pessoa para dentro da empresa de uma forma perfeita, né? Vamos dizer assim, ou quase que perfeita. Assim. Vocês falaram num ponto muito importante, né? O Anderson deu início ao tema acolhida, porque assim, não adianta nada a empresa ter essa vontade de ter pessoas com deficiência, né, no seu quadro de funcionários, mas o quadro de funcionários que já faz parte ali da empresa realmente não acolher essas pessoas de uma maneira adequada. Então, a empresa também deve trabalhar com os funcionários que já fazem parte do seu quadro para fazer com que essa pessoa se sinta mais acolhida, se sinta realmente parte da equipe. Então, esse é um ponto, a questão da acolhida, realmente eu julgo um ponto muito importante. E consiga também produzir, né? A questão de produzir tão quanto as outras pessoas que não têm deficiência. Por exemplo, um ambiente de trabalho adequado ia ser fundamental na questão da produção. Se eu trabalho num ambiente que me favorece, de acordo com a minha deficiência, eu consigo produzir mais. Então, eu consigo produzir de forma mais normal, mais tranquila, sem aquela dificuldade. Não sei se vocês me compreendem. Sim, isso gera muito mais motivação também tanto na pessoa, né, que tem algum tipo de dificuldade, quanto no restante da equipe também. Acho que a empresa toda ganha de um modo geral. Sim, claro. Sim. Inclusive, esse é um dos deveres do RH, que é a gestão da diversidade dentro da empresa. E esse é um ponto muito importante que a gente pode pensar, porque é aí onde a gente vê a visibilidade que a gente falou anteriormente. Gente, está bem interessante esse nosso questionamento aqui, certo? Essa nuvem de palavras que nós formamos. E agora eu queria saber se vocês têm algum questionamento, alguma pergunta. Né, eu tenho uma pergunta. Eu queria saber quais são os benefícios que a empresa tem ao ter uma equipe diversificada. Eu acho que existem muitos benefícios, né, que a gente poderia ficar aqui citando, como a Ana falou. É um mito muito grande que se tem falar que essas pessoas podem prejudicar os resultados da empresa, porque, na realidade, em empresas que têm essa inclusão, a gente vê um aumento da criatividade nas pessoas, né, por conta das diferentes vivências, e aí as pessoas têm discussões mais produtivas, mais diversificadas. Então, isso pode, na realidade, fazer com que se torne uma equipe até mais inovadora e tenha melhores resultados. Além disso, o time inteiro, todos os colaboradores da empresa, depois que são conscientizados sobre essa importância, eles se tornam mais empáticos, tanto dentro da empresa, como fora, né, com clientes ou, enfim, nas suas vivências pessoais mesmo. E além desses benefícios internos, eu acho que tem muitos benefícios externos também, né? Como o impacto positivo na sociedade. Porque, como a gente já comentou, ainda tem muito preconceito dentro desse ambiente de trabalho. Então, essa inclusão pode inspirar muitas outras organizações a fazer o mesmo e a levar para frente essa ação de dar visibilidade a essas pessoas. É importante salientar, pessoal, que quando a gente está falando aqui de diversificar, a gente não está falando só das pessoas com deficiência, né? No nosso trabalho, a gente trabalhou principalmente essa questão de gênero, de cor, de classe social, não somente a deficiência. Então, quando a gente está falando de diversidade, a gente, de fato, está querendo abranger a todos os públicos, né? Isso. Sim, com certeza. Eu queria também pontuar, que a Carol muito bem falou, pensando numa forma mais, numa visão mais empresarial, acho que fica também uma visibilidade positiva para a própria empresa, porque tem essa questão não só da população em geral, mas até possíveis investidores ver aquela empresa como uma empresa inclusiva, uma empresa diversificada, uma empresa que não tem preconceito e sabe acolher a todos.
Então, fica uma visibilidade realmente positiva dos próprios colaboradores, da população em geral e de possíveis investidores nessa empresa, né? Empresas essas que também estão envolvidas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, feito pela ONU. Isso mesmo. A gente muito falou, né, sobre as empresas incluir os PCDs e fazer esse processo de inclusão das pessoas com deficiência. Mas será que hoje em dia, nesse ramo de empresa que a gente tem, inclusive aquelas que são premiadas, né, normalmente como melhores empresas para estar trabalhando, que a gente sabe que elas são as que tendem a mais contratar, só por uma suposta lei, né, que é obrigatória a determinado número de funcionários ter o mínimo de PCDs, mas será que hoje em dia elas estão preparadas para fazer esse processo de inclusão dessas pessoas? Assim, eu acho que como a Carol e a Micaele muito bem pontuaram, essas políticas de diversidade, elas têm sido tipo um tema de muita atenção recentemente, né? Eles são problemas reais da sociedade, e os consumidores, eu acho que cada vez mais, como eu já tinha dito, cobram esses posicionamentos das empresas, que eles geralmente consomem qualquer tipo de produto ou conteúdo. Além de ser uma coisa ética, eu acho que é algo que, como foi muito bem pontuado, traz muitos benefícios, porque dá esses diversos pontos de vista e tal. E como a Micaele estava falando, é o que a gente chama de capital reputacional, né? Isso é muito importante, dá muita credibilidade para a empresa. Então, eu entendo, no meu ponto de vista, que tem, de fato, muita procura sobre esse tema. Mas o fato é que quando a gente começa a analisar todas as taxas empregatícias, digamos assim, esses números eles são completamente discrepantes. Só de você pegar, tipo, o censo do IBGE hoje em dia, são números bem diferentes. Se você pegar, tipo assim, homens sem nenhum tipo de deficiência e homens com deficiência. A diferença entre vínculos empregatícios é de, tipo, quase 10%. E é muito absurdo que seja só esse o fator. Então, eu acredito que tenha um potencial para que essa realidade mude, mas que a gente ainda não está preparado. Isso é muito porque a gente olha, tipo, muito para o problema, mas não olha para todas as raízes que tem, né? Então, eu acho que é importante, sim, a gente começar a estimular essa inclusão no ambiente empresarial, mas a construção profissional de alguém é um processo muito mais complexo que isso, sabe? E claramente não vai ser o único fator que a gente deveria estar considerando. Por exemplo, se a gente for analisar todas as estatísticas, também pegando o censo do IBGE de novo, é mais ou menos, tipo assim, 1 a cada 10 pessoas que são formadas no ensino médio tem algum tipo de deficiência. Então, eu acho que a gente não pode pensar só na empresa. A gente também tem que pensar na educação, na saúde. Então, eu acho que por isso que, apesar de ter potencial, a gente não está 100% preparado ainda, mas eu acho que vai ser uma tendência, sim, no futuro de ter melhorado. Eu concordo. Eu ouvi vocês falando desses incentivos de empresa e eu lembrei muito do Great Place to Work, né? Não sei se vocês conhecem, que é as melhores empresas para trabalhar. E aí eu fico me questionando, porque eu já participei de empresas que às vezes é só realmente um ranking para conquistar aquilo. Não é de fato preparado para isso. Aí eu fico me questionando se tem alguma empresa, se existe alguma estratégia que a empresa pode criar para ter um ambiente de trabalho mais incentivador mesmo, mais incluso, mais diversificado. Eu não sei se isso é possível. Não sei se o que vocês acham sobre isso, assim. Gente, assim, na minha opinião, um dos primeiros passos para seguir nesse processo, com certeza, é um bom treinamento de líderes, né? Porque eu acho, assim, que eles são, de fato, o retrato da organização para os demais funcionários, para a empresa, para a sociedade em si. Então, assim, eu acredito que, inicialmente, com gestores mais humanos, com gestores que tenham essa visão, que realmente abracem essa causa, a implantação se torna muito mais fácil, né? E isso tem muita ligação com outro ponto também que, para mim, é muito importante, que é o desenvolvimento de projetos dentro da organização, né? Projetos que possam incentivar ainda mais esse movimento de inclusão, como, por exemplo, sei lá, desde a adaptação física do ambiente, como rampas, barras de apoio, enfim, até a criação de materiais mesmo de conscientização, panfletos, cartazes, e-mails, palestras, enfim.
Eu acho que tudo isso são opções bem válidas e que também trazem muito resultado para a empresa. Eu acho que isso pode ser usado. Eu também queria pontuar, assim, comentar que eu creio, eu sei que eu li um pouco sobre, que existe também algumas formas, estratégias mesmo que essas empresas podem aderir, né? Aí vocês me perguntam, Carly, me dê exemplos, né, relacionados a isso. Eu posso dar para vocês práticas de mentorias, reuniões, que sejam mensais ou não, né, para incentivar a consciência sobre o assunto para esses trabalhadores, né? E nessas próprias reuniões, realizam até mesmo atividades práticas, como, por exemplo, uma atividade de simulação de trabalho, né, para realmente estimular essas habilidades interpessoais desses grupos, né, que trabalham na empresa. Então, também dentro disso, sempre mostrar exemplos, por exemplo, de como agir diante das situações específicas, como se portar, que muitas vezes eles não sabem, né? Exemplificar mesmo, que vão demonstrar realmente como agir, né? E vão exercitar mais essas necessidades, na verdade, essas habilidades de inclusão desses trabalhadores. Então, nessas reuniões é sempre bom disponibilizar conteúdos também, vídeos sobre diversidade, inclusão, porque muitas vezes esses colaboradores não têm nem conhecimento, né, sobre o assunto. E é importante, principalmente hoje em dia, falar sobre, questionar, debater sobre, né? Então, também frisar a importância desse olhar da empresa para o ambiente de trabalho, como eu citei anteriormente, tentar adaptar um ambiente mais favorável para esses indivíduos, para que eles consigam produzir mais, para que eles consigam se sentir mais confortáveis de estarem trabalhando mesmo naquele local. E se sabe também que atualmente existem serviços terceirizados, certo? Que são especialistas em inserir e colocar em prática essas atividades de inclusão, seja prática, teórica, nessas empresas. Então, SESI, SENAC. Eu acho exato. E existe, então, sim, existem muitas estratégias que a gente pode vir a se pensar para inserir isso numa empresa. Inclusive, eu havia comentado com a Carol anteriormente em uma conversa sobre o investimento da própria empresa nos colaboradores em geral. Por exemplo, um curso de Libras para que eles possam realmente estar naquela relação próxima um com o outro dentro da empresa. Eu acho que é muito importante destacar essa parte de você, além de você conhecer e poder ajudar, você está ali dentro, funcionando junto com ele. Total, concordo muito. Inclusive, uma coisa que eu acho muito interessante e importante é que todas essas empresas, elas aproveitem a visibilidade que ela tem para falar também no ambiente fora do empresarial, sabe? Porque, às vezes, quando a gente está falando sobre inclusão, às vezes essas pessoas, elas passam por tantos desafios durante a vida, durante o dia, que nem chegam até o momento de tentar algum tipo de vaga ou coisa assim, ou de achar que são capazes ou dignos daquilo ali, e que claramente são. Em um outro curso que eu fiz, teve um momento que a gente fez um exercício que eu, inclusive, acho super interessante, que todo mundo deveria passar por esse tipo de experiência, que a gente trabalhava com acessibilidade, assim, em projetos de arquitetura. E a gente simulava algum tipo de deficiência e ia para a rua desse jeito. E aí, quando você começa, tipo assim, a gente usava vendas, quando você começa a ter que atravessar um sinal sem enxergar nada, quando você senta numa cadeira de rodas e você começa a tentar andar em calçada que não tem o tamanho ideal, você consegue ver, tipo, o tanto de dificuldade que você enfrenta só para você conseguir ir para a esquina. Imagina todo outro tipo de dificuldade que existe. Então, eu acho que eles não deveriam se ater só dentro da empresa, mas também de um modo geral. Eu acho muito interessante. Isso. Pode falar. Não, tranquilo. Não, eu ia falar só comentar que eu acho que é isso, visualizar como uma questão de investimento mesmo e principalmente uma questão educacional mesmo, né? Porque é de base. Se a gente não aprende isso na escola, se a gente não tem como fazer, acho que a empresa também, pensando em investimento, pode fazer isso. Né? Porque eu falei sobre a premiação das melhores empresas para trabalhar. Eu trabalho numa empresa hoje que ela é premiada e ela de fato exerce o que é para fazer, né? Então, a
A gente tem uma série de treinamentos, a gente tem é muito massa, porque a gente tem 350 colaboradores, assim, só na sede de Fortaleza. E isso é muito massa, o tipo, a diversidade de gente que a gente vê assim, né, na empresa e a quantidade de treinamentos que a gente tem para que isso seja, de fato, um time bem acolhedor. E é muito legal, assim. E como é diferente, né, a gente observar isso, porque, assim, a gente vê e percebe que mesmo a empresa implantando todas essas normas para tentar incluir um deficiente, a gente percebe que ainda assim há muito preconceito. Hoje em dia é muito difícil você ver uma pessoa deficiente, seja lá qual for a deficiência que ela tenha, em cargos hierárquicos mais altos. Normalmente é só para aquele quadro operacional, para suprir uma certa demanda ou para cumprir leis, mas, tipo, eu acredito que hoje em dia as empresas deveriam investir em formas de alavancar esse profissional, para ele chegar num quadro de funcionário maior, porque ele, por si só, ao entrar na empresa, ele mesmo já é desacreditado, porque muitas vezes passou anos sem trabalhar, e quando entra já fica, não, aqui eu só vou ser um básico, só para suprir as mínimas necessidades. Então, eu acho que é super necessário a empresa trabalhar com essa forma de, como já citaram, cursos, palestras, fazer com que ele possa crescer dentro da empresa e não ser só mais um para suprir a demanda, entendeu? E hoje em dia também, gente, os consumidores estão cada vez mais ligados nas causas que as empresas abraçam, né? Eles estão cada vez mais preocupados no que as empresas, qual o posicionamento das empresas. Se vocês forem ver nos últimos tempos, nos últimos acontecimentos, grandes marcas tiram patrocínios de pessoas que falam alguma coisa na internet, que não casa com o posicionamento que a marca tem. Por quê? Porque uma hora ou outra aquilo vai dar alguma perda para ela, porque os consumidores estão cada vez mais atentos a isso. Então, quando a empresa, hoje se fala também muito em humanização de marca, né? E para que forma melhor de humanizar a tua marca? Quando tu inclui, quando tu abraça essas pessoas. Sejam pessoas com deficiência, sejam pessoas negras, sejam pessoas transexuais, né? Então, as empresas precisam se ligar muito nisso também. Porque hoje em dia não é só porque existe uma lei que eu tenho que incluir essas pessoas, né? Os meus consumidores, as pessoas que estão me dando lucro, que estão me dando retorno financeiro, também querem saber disso. Também querem saber qual a causa que a empresa abraça, quais são as pessoas que as empresas defendem. Então, realmente, além de ter somente essa inclusão por parte de lei, né, existe muito tudo isso por trás também, né? Toda essa preocupação dos consumidores, né, dos clientes. O papo tá ficando interessante. Tá demais, viu? Gostei. Vocês têm mais alguma colocação, pessoal? Mais alguma pergunta? Então, nós temos que debater também o que a Ana falou no início da nossa conversa, que qual seria o melhor caminho para garantir o pertencimento dos membros em uma empresa que prioriza a inclusão. Quando a gente fala de pertencimento, a gente fala da forma como os profissionais se relacionam com a empresa, o quão aceito eles se sentem, certo? Nas funções que ele tem, e o quanto eles se sentem parte dessa empresa, o quanto eles realmente fazem parte, o quanto eles realmente vestem a camisa daquela empresa, certo? E como foi falado também no início, né, do recrutamento, o recrutamento é apenas a primeira fase, né, de todo esse processo de pertencimento. A empresa ela deve dar voz ao profissional, né, depois de contratado, para que ele possa realmente se sentir que faz parte dali, realmente fazer parte, não só se sentir, né, e reconhecer também quando houver alcance de metas, alcance de objetivos, para que tudo isso faça com que ele se engaje dentro da empresa e, por consequência, gerando cada vez mais motivação. Né? Eu acho tudo isso bem importante. Se alguém tiver mais alguma colocação para a gente finalizar esse nosso papo, que está bem interessante. Mais alguma coisa, gente? Estou amando vocês participar. Eu acho que é isso. Acho que a gente já falou. Isso, exatamente.
Mas alguém tem mais uma colocação para fazer? Pois então Não, é isso, não. pessoal. Acho que está perfeito. Isso. Queria agradecer a presença de todos. Foi um papo realmente, como o Alexandre falou, muito interessante. A gente conversou dentro do que a gente esperava, foi bem legal, certo? E eu vou aqui encerrar a transmissão. A gente se vê no próximo podcast.